que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo, me marcou muito quando eu assisti. E é um filme assim que foi totalmente, parece assim, escorraçado da internet. Você não acha ele quase em nenhum site. Falando a questão de Injustiçado, assim, é um filme que muitas pessoas não conhecem de agora. Quem vai conhecer são pessoas mais antigas, ou então pessoas que gostam muito de filmes históricos e vão atrás desses filmes para assistir, né? Não é um filme hollywoodiano, como você viu, né? Uma produção que foi feita lá na África, praticamente produção independente, tem uma produtora famosa do filme, mas não foi muito circulado esse filme. Você raramente acharia esse filme em alguma locadora, que não existe mais locadoras, né? Mas assim, raramente acharia. Eu assisti esse filme a primeira vez, se eu não me engano, foi na escola. Aí depois agora, como professor, eu passo ele para meus alunos na Consciência Negra. Por quê? É um filme extremamente triste, muito bom, faz uma abordagem assim, muito interessante do fato histórico, como vocês viram aí no comecinho, passando as legendas, falando aonde ocorre lá na África do Sul, né, em 1976, uma época em que eles eram colonizados pelos ingleses e viviam apartheid igual nos Estados Unidos, né, onde os brancos podiam tudo e os pretos africanos não podiam nada, tá? Então, é um filme muito interessante mesmo para quem gosta de fatos históricos, tá? E muito comovente. Aonde a protagonista é uma jovem, né, que não é famosa, né, uma atriz que eles pegaram lá que não é famosa para fazer o filme. Mas nós temos um nome aí de peso, que é a Whoopi Goldberg, né, que faz aí o papel da professora deles. Então são adolescentes que estudam numa escola totalmente depredada, uma escola extremamente, como que fala, velha já, caindo nos pedaços, faltando telha, no mato, né, cheio de mato no pátio, terra, tem pavimentação só dentro da sala de aula e olha lá, aquela lousa na parede, assim, toda também depredada, porque é uma escola já muito antiga, que não teve reforma, não tem investimento nenhum. Por quê? É bem na periferia, no subúrbio lá dessa cidade na África do Sul, e aonde os africanos são apartados e moram em favelas, né? Moram em casas de lata e tal, onde quando os ingleses moram em casas de alvenaria, né, na cidade, com asfalto, e eles moram em lugares que mal tem esgoto, né, mal tem pavimentação nas ruas, cheio de mato nos lugares também, uma pobreza muito grande. Então esse filme ele chama muita atenção para essa realidade lá, provocada não pelo próprio povo africano, mas sim pelos outros que vieram de fora, pelos colonizadores. E eles abordam ali a visão dos estudantes, né? Então se passa a história a maior parte do tempo na escola, em que os estudantes são confrontados com aquela realidade degradante, degradável, né? Uma realidade muito triste. E o filme começa exatamente com essa cena que está aí na tela, onde você está vendo que tem um cara aí com uma garrafa na mão, né, pegando fogo. Aí você fica já intrigado para saber, nossa, mas por que eles estão fazendo isso e ainda numa escola? Dê uma olhada. O filme começa assim porque, como vocês já viram no comecinho, ele já está falando sobre a questão das pessoas estarem já se rebelando, se revoltando, né? E depois ele conta um pouco sobre o que vai acontecer no decorrer do filme em relação às prisões, às torturas, às mortes. Então já tem um grupo de alunos que já está extremamente revoltado já, né? Só que infelizmente eles estão atacando o lugar errado, né? Mas é sempre assim mesmo, porque não tem uma orientação, não tem um direcionamento de como agir. E é aí que entra a professora Whoopi Goldberg nesse filme, que ela vai começar a direcionar essa raiva, esse ódio deles que eles têm, e com razão, em relação ao que eles sofrem ali socialmente, né? Então ela que vai começar a dar orientação intelectual para eles, não instigando eles a cometer crimes e tal, porque ela chama a atenção deles em relação a isso, mas sim a eles começarem a se enxergar como atores políticos.
Então, esse que é o ponto muito forte do filme, que eu gosto de trabalhar com meus alunos também, para eles refletirem na realidade em que eles vivem também, porque eu dou aula para alunos extremamente pobres também, que vivem uma realidade muito degradante, para eles saberem que muitas vezes não é culpa deles eles estar vivendo aquela realidade degradante. Porque falta aí muito empenho, né, dos políticos, e a gente sabe que a pobreza gera muita riqueza para uns e para outros não, e tem todo esse aspecto social riquíssimo para quem é professor aí de sociologia, professor de filosofia trabalhar, professor de história e de geografia, né, mas como eu falei, principalmente sociologia e filosofia, que já aprofunda nesses aspectos ali que esse filme mostra, né, em relação a como se organizar para a luta e tal. Então esse filme chama muita atenção para isso. Também em relação também a denunciar a realidade que eles viviam por causa dos colonizadores ingleses. Name of the first man in, wait for... Então essa é a professora. Veja só como que ela já começa abordando a aula, né, utilizando aí dos conhecimentos bíblicos para poder instigar os alunos a começar a refletir sobre a realidade deles. Dá uma olhada. Creation. Right. And what color was Adam? White! White? Who says so? I never saw that in the Bible. Did you see it in the Bible? No, it doesn't say that. It says God created man in his own image, which means to be like him. So, what color is God? Give me a color, people. Gold! Pink! Black! Silver! Green. Green. I like green. What kind of green? Pea green? Sea green? Grass green, olive green, emerald green, jade green, green as the dollars in American wallets, or green as the mists on the hills of Kinshasa. God green, mankind green, yes, I like it. So what is the name of the first man in South Africa? Right, nobody knows his name. Então esse início de filme aí, para quem, né, gosta aí de crítica social e tal, é estudioso, como eu falei, sociólogo, filósofo principalmente, vai já se interessar muito pelo filme, por causa já dessa primeira aula da professora, em que ela já começa a abordar a questão da cor de pele, quem foi o primeiro homem disso, daquilo, daquele outro, na visão europeia, e daí quando ela começa a perguntar na visão africana, ninguém sabe por quê. Por causa da história, né, a gente já sabe, nós fomos ensinados assim através do eurocentrismo, né? Então, ali os africanos também mesma coisa, por eles terem sido colonizados pelos ingleses, então eles aprendem a história de forma também europeizada, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra. Mas, então, eles não se veem como atores políticos, como os atores sociais em que pode transformar ali a sociedade, a realidade em que eles estão. Porque tudo vem dos europeus, toda a visão histórica e de sociedade, de democracia e de direitos políticos e de Estado é na visão europeia. Então, por isso que ela já começa assim, com essas perguntas que vai começar a instigar os alunos a se reconhecer como atores sociais também, tanto quanto os brancos, né, os europeus, os ingleses, os brancos. E por causa disso, né, a escola já está sofrendo ali uma ditadura militar, existe ali uma ditadura militar muito forte, onde os militares ali vivem na escola para vigiar os professores e os alunos. Aí com esse evento que vocês viram em relação a queimar ali a sala de aula, né, que foi um ato de vandalismo que fizeram ali, né, alguns adolescentes, aí se intensifica mais ainda os militares na escola. E você vai ver exatamente agora o que o policial tem medo, sobre o que ele tem medo. Né? Então, ele pressionando ali os professores numa reunião na hora do intervalo. Dê uma olhada. I'm asking you to help me. For the sake of the children. All it takes is a few troublemakers. But they all pay the price. All of them. So I want you to help me to identify these troublemakers. What is the silence? What does it mean, huh? That you don't believe that there are any troublemakers? Or that you don't want to help me, huh? Huh? You want us to tell you who firebombed the hall? We don't know that. Maybe you know some kids with bad attitudes. Cursing the soldiers, shouting Viva Mandela. Sure. So tell me,
All of them. Então, como vocês viram aí, isso daí já é a pressão, né, dos militares ali em cima dos professores, porque eles querem encontrar alguém para incriminar ali, e principalmente eu acho que eles vão em cima dos professores, né? E você viu exatamente quem ele menciona que é proibido mencionar, que é proibido seguir, que é proibido pensar nessa pessoa, Nelson Mandela, né? Que foi um líder africano ali essencial para a luta daquele povo e que foi preso, injustiçado durante 20 anos, se eu não me engano. Ele ficou preso durante 20 anos numa prisão política porque ele lutou pela liberdade do povo dele. Então, ou seja, o medo deles é esse, que Nelson Mandela continue sendo inspiração para que outras pessoas também se rebelem contra o sistema, contra esses ditadores, contra esses colonizadores assassinos, né, e comecem a fazer um outro movimento social também em busca da liberdade. E veja que na escola é um dos focos, porque é na escola que a gente aprende a pensar, né? Aprende a se enxergar como um ser social, como um ser político, né? Como um ser transformador da sociedade. E isso nada mais é do que nós recentemente vivemos na nossa própria realidade novamente, aonde querem proibir, né, as pessoas de pensarem na escola, a tal escola sem partido, entre aspas, né, sem partido deles. Agora o nosso não pode, né? Então, é o seguinte, esse filme ele é muito importante então para refletir todos esses aspectos sociais que é constante, não é só uma realidade que está lá, é uma realidade que também abrange o nosso país, a nossa época, onde nós vivemos. Eu sou professor de escola pública e eu sei como que é a realidade de muitas crianças, infelizmente, por causa principalmente da falta de ação política, né? Em relação a tirar da miséria essas pessoas, a ajudá-las a serem pessoas com dignidade, né, com um bom emprego, uma boa remuneração, uma boa casa, uma boa educação. Então, este filme é muito importante para quem gosta desses assuntos sociais. É muito importante. Ele é muito emocionante. Eu não vou contar mais, porque eu quero que você assista. Eu quero instigar você a ter curiosidade de saber aí o desenrolar dessa história e como ela acaba. Infelizmente ela acaba muito triste, né, uma realidade muito triste, mas eu quero que você assista. Comente aí nos comentários se você já assistiu, o que você achou desse filme, se você recomenda ou não. Eu recomendo muito, como eu falei, principalmente para os professores de humanas, trabalhar vários assuntos com esse filme, não só consciência negra, mas sim vários outros assuntos. Um dos também assunto muito importante do filme é a questão aí da visão europeia em cima da nossa história, né? Esmagando toda a nossa concepção de mundo, né? Como vocês viram lá, a professora abordando exatamente esse tema, esse assunto aí no começo da sua primeira aula. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.